Nunca fiz nada contra a minha vida. Mas passava assim na cabeça. Será que se eu fizer alguma coisa, essa dor que eu tô sentindo vai parar? Meu nome é Diana, tenho 40 anos, sou casada com o Rodrigo e mãe de 3 filhos. Desde pequena, trazia comigo o sonho de formar uma família. No dia 23 de janeiro de 2010, o sonho de me casar se tornava realidade. Diante de tanta felicidade, eu nem imaginava que no dia 20 de março do mesmo ano, eu teria uma crise de pânico, a primeira de muitas. Em meio a todo esse caos, no final do mês de abril, a notícia que estava grávida. Mal sabia eu que em meio a tantos desafios eu chegaria até aqui. E toda a crise, ela não começa já na crise. A gente começa a sentir algumas coisas que a gente não nota assim de primeiro. Eu tinha casado, né, em janeiro, tudo mais, casadinha de nova, e eu comecei a me sentir cansada. Eu acordava de manhã cansada, formigando as mãos, e ao meio, assim, durante o dia, às vezes eu sentia fisgadas dormentes aqui na testa. Mas, né, a gente não se preocupava tanto assim. E no dia 20, né, eu marco a data porque eu falo que começou um pesadelo na minha vida. Era à noite, meu esposo foi brincar comigo, assim, eu entrei no banheiro, ele escondeu atrás da parede, quando eu saí do banheiro ele me assustou. E no que ele me assustou eu comecei a chorar. Chorei, falei pra ele, não faz mais isso comigo não. E, bem, ele me acalmou, passou, tudo mais. Aí quando eu fui dormir, que eu fui dar um beijo de boa noite nele, eu senti a mesma dormência. E no que eu senti essa dormência, me deu um gelo por dentro assim, e ali o meu mundo mudou. E a boca foi secando e aquela falta de ar horrível. Aí ele não pensou 2 vezes, me colocou no carro e fomos, né, viemos para o hospital, no caso, que eu moro na zona rural. E no caminho, a única coisa que passava na minha cabeça era, eu tô morrendo. Aquilo eu não tinha mais saliva na minha boca. A sensação era tão horrível que por mais que eu bebesse a água parece que desaparecia da minha boca. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira que me atendeu, ela não falava comigo, ela gritava comigo. Como que se aquele grito dela fosse me acalmar, né? Me medicaram, tudo e tal. Passou. Fui embora para casa, mas a partir desse momento, desse dia, eu já não me sentia mais eu. E sempre que chegava aquele horário da noite, a sensação que eu tinha é que eu ia passar pela mesma experiência ruim que eu tive. E assim foi indo. Entre crises e outras, indo e voltando para o hospital, até eu passar pelo neurologista. Quando eu passei pelo neurologista, ele me diagnosticou com um distúrbio no meu cérebro. Até então, né, tudo bem, vamos tratar então esse distúrbio. Mas ao mesmo tempo, tendo crise, aquelas sensações ruins, tomando remédio, não melhorava, né? Aquela coisa do coração acelerar. Vamos então para o cardiologista. Fui para o cardiologista, o primeiro cardiologista que me atendeu, também, né, vamos dizer assim, não soube atender. Aí fui para outro cardiologista e ele me deu um remédio para ansiedade. Na hora ele falou, você está com ansiedade, então vamos tratar, tudo bem. O remédio não estava me ajudando e as crises acontecendo. Aí veio a segunda gravidez. Na época da gravidez, eu não tinha tantas crises porque o meu corpo estava preocupado com a gestação. A minha menina nasceu, quando ela completou 2 meses, né, eu comecei a ter as crises novamente. Eu não queria ficar sozinha, eu tinha medo, eu chorava, eu achava que eu não ia dar conta. Meu esposo ia sair para trabalhar, eu falava para ele, não vai, não me deixa aqui sozinha, eu tô com medo. Até então eu fui embora da minha casa, onde eu morava,
E onde eu morava não era nosso, a gente morava, né, num sítio. E eu fui morar com a minha sogra. Me deu um desespero, eu falei, me leva para casa da sua mãe e vamos. Depois disso eu não consegui voltar mais para minha casa. Então foram 3 anos morando com a minha sogra. Nesse tempo, quando eu já estava em tratamento, eu cheguei um dia no consultório do meu cardiologista, já em desespero, assim, por dentro, porque a gente, quando a gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade, a gente muitas vezes não mostra aquilo que a gente está sentindo. Quando eu cheguei no consultório do doutor, ele falou para mim assim, e aí, como que você tá? Eu só olhei para ele e falei assim, doutor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Aí ele só olhou para mim e falou assim, então tá bom, não precisa falar mais nada. Vou te encaminhar para um psiquiatra. Aí eu falo que às vezes vem o preconceito, às vezes da gente mesmo, né? Achar que a gente não precisa se tratar. Eu falei, então tá bom, vamos, entre uma medicação e outra, até ajustar e tal. E nesse tempo todo, tendo crises, né, algumas mais fáceis de lidar, outras até então não. Agora, né, recentemente eu tive um outro bebê, né, o meu terceiro filho. E quando eu engravidei, eu tive que diminuir a medicação por conta da gravidez, né? A médica me deu a opção de ficar sem a medicação. Eu não quis, falei assim, eu acho que eu não dou conta de ficar sem. E eu tinha medo também de, durante a gestação, ter alguma crise e não dar conta de superar. Meu filho nasceu, hoje já, dia 29 agora já vai fazer 1 aninho. Só que de 2 meses pra cá, eu comecei a perceber que eu já estava ficando ansiosa novamente. Mas eu comecei a ver que eu não estava conseguindo fazer minhas coisas mais, né? A roupa já foi ficando amontoada, a casa já não estava tão organizada. E tinha em mim assim aquele, eu vou conseguir, não, eu vou conseguir. E comecei a ver minhas roupas ficar sem lavar. Às vezes deitava, não tinha ânimo para fazer as coisas. Mesmo tendo um bebê pequeno, eu sabia que eu tinha que levantar e tinha que dar conta. Na quarta-feira agora que passou, eu voltei na psiquiatra. Porque eu me vi de novo, não estou aguentando. Não estou dando conta. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da medicação, mas também preciso, né, eu falava para a Miriam outro dia, preciso mudar a minha alimentação, eu preciso voltar a fazer uma atividade física. Uma atividade física que eu fazia muito, que eu gostava, era pedalar. Então eu me encontrava muito no pedal, né? Eu saía, via a natureza, tirava foto. Então eu via que aquilo me fazia bem. Então, às vezes a gente precisa olhar pra gente, né? Eu vou dar conta? Às vezes eu consigo sim dar conta, mas às vezes não. Às vezes eu vou precisar da ajuda do outro, ou seja um amigo, ou seja um médico, eu vou precisar da ajuda. Aí fui procurar músicas sobre ansiedade, sobre depressão, sobre síndrome do pânico, parece algumas coisas lá, mas não era aquilo que eu estava vivendo e queria passar, vamos dizer assim. Né? Aí tem uma música da Kel Smith que chama Ansiedade. Mas eu ouvi e falei assim, não é. Aí eu ouvi outra música que eu ainda não tinha ouvido dela, que chama Vivendo. E quando eu ouvi a letra, eu falei, não é isso. É isso que muitas vezes eu estou passando e que muitas outras pessoas às vezes estão passando e a gente continua o quê? Vivendo. Então é isso, gente. Eu acho que é uma música que me representa muito hoje. Diante de todo o caos que eu vivi durante esses 15 anos, vivendo, eu estou vivendo. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis, mas a cada dia a gente vai superando. Eu queria fazer uma dinâmica, posso? Coloca a bala na sua mão, estende a sua mão assim. Vamos imaginar que essa bala seja os problemas que a gente tem vivido, né? Cada um tem os seus problemas. Às vezes na vida a gente quer resolver as coisas sozinhos, certo?
Então vocês vão tentar abrir para mim essa bala usando apenas uma mão. Eu queria mostrar com essa dinâmica o seguinte: muitas das vezes a gente vai conseguir resolver os nossos problemas sozinhos, né? A gente encontrou um pouquinho de dificuldade, quem conseguiu abrir, mas abriu, não abriu? E quem não conseguiu, teve que fazer o quê? Pedir ajuda para outra pessoa. Então muitas vezes vai ser assim. Em alguns momentos eu vou conseguir superar sozinha, em outros momentos eu vou ter que precisar de ajuda, certo? Pode fazer as perguntas. Porque quando eu saía para pedalar, eu falo que era o momento que eu fazia as minhas mais belas e duras orações. Porque muitas vezes eu não saía só para pedalar, eu saía para chorar. Eu saía para me reencontrar no pedal. Eu acho que geralmente acontece assim, já é o medo, a gente tem medo de ter uma crise. Então, vamos supor, eu tô aqui, eu já tô pensando, tipo, tá secando a minha boca, aí vai me faltar o ar, eu vou passar mal, todo mundo vai ver, entendeu? E eu acho que é aquele medo do julgamento das pessoas. Porque eu acho que a crise mais horrível que a gente tem é aquela que, quando você fala assim, eu não tô aguentando mais, me leva pro hospital. Eu acho que o que eu falaria hoje para mim e para quem está passando por esses momentos assim difíceis é que, por mais que às vezes a gente queira tentar resolver sozinho, às vezes a gente não vai conseguir. A gente tem que parar de se achar autossuficiente. Eu vou dar conta, eu consigo. Não, muitas vezes a gente não vai conseguir. Isso, para mim, não é fraqueza. Eu acho que como que eu posso dizer uma palavra assim? Eu acho que é uma coragem mesmo de falar assim, olha, eu não estou aguentando, eu não suporto mais viver desse jeito, eu quero uma luz, uma ajuda, né? Então é isso. Ai, obrigada eu.